Muito bem, então vamos dar prosseguimento, né, na questão da arte indígena e agora nós vamos falar um pouco sobre a pintura corporal. Bem, pessoal, a pintura corporal, como já foi dito, né, um pouco anteriormente, que os índios eles costumam, né, não vou dizer costumavam, mas costumam, né, evidentemente, não tanto quanto antigamente, né, em alguns séculos passados, mas evidentemente algumas tribos elas ainda possuem essa questão da pintura corporal. A gente vai ver essa questão justamente do grafismo, né? O que esse grafismo ele representa, tá? Para cada uma dessas tribos, né? Então, como já foi dito, né, o grafismo ele identifica cada tribo, né? Então, esse grafismo, essa questão das imagens, né, dos desenhos geométricos, né, que são representados na pintura corporal, ele justamente tem essa função, né? A gente pensa assim, mas é só a questão da beleza? Não, tem também essa questão da beleza, né? Mas a questão do grafismo, da pintura corporal, ela tem a principal função de caracterizar, de identificar cada uma das tribos indígenas existentes, né? Uma coisa que é importante a gente poder observar é que dessas tribos, muitas tribos indígenas, elas foram desaparecendo, infelizmente, né? Pela questão do domínio do homem europeu, né? Do branco europeu, e de muitas e muitas tribos, de milhares de tribos que existiam hoje, existem muito poucas, né? É uma pena, né? Pela questão da diversidade cultural, né? Que cada uma dessas tribos possuíam. Até aqui no nosso município, aqui de Caucaia, a gente tem os índios capebas, né? E muitas outras tribos, né? Que aqui existem a tribo potiguara, né? Que ainda existe, né? Mas evidentemente há séculos existiam muito mais tribos indígenas, né? E hoje a gente pode observar que são poucas, infelizmente, né? E voltando para essa parte do grafismo, como já foi dito, esse grafismo ele identifica cada tribo, expressando uma variedade de motivos básicos exclusivos, formando padrões distintos, ou seja, cada uma dessas tribos elas tinham motivos, né? Elas tinham características para que pudesse demonstrar essa questão da pintura corporal. E para essas sociedades, ele representa um cartão de identidade para aquele que o usa. Então, como já foi dito, né? Então, identificava-se um habitante de uma tribo indígena justamente pela questão da pintura corporal. A linguagem visual ela transmite a cada tribo um significado especial, caracterizando, identificando e distinguindo-a das demais. Então, essa questão do grafismo, né, dentro da pintura corporal, ela tem essa representatividade que nós podemos observar, né? Traduzindo, né, para ficar mais fácil, né? Um índio pintado evidentemente com essa parte desse grafismo, ele justamente busca a identidade, ou seja, você via um índio com aquela pintura, você já sabia que ele era de uma tribo tal. Aí você via outro índio com a outra pintura, com a questão dos adereços, de uma outra forma, era de outra tribo, né? E é justamente essa questão da identidade que era buscado justamente nessa questão do grafismo, né, dentro da pintura corporal. Aí prosseguindo, pessoal, a gente pode observar na imagem, né, outro índio justamente com essa questão do grafismo, né, essa questão da pintura, dos adereços que eles utilizam, né, a questão do cocá, com uma grande variedade de cores, né, uma grande variedade
de adereços, né? Vocês podem observar os detalhes, e principalmente a questão da pintura, né? A pintura corporal. E o indígena deu um dos significados mais básicos de suas pinturas corporais. Qual é? Diferenciar-se de outros seres da natureza, ou seja, quando o índio ele se pintava, né, com o uso de materiais provenientes da natureza, ele buscava esse significado, ele poder se diferenciar de outros seres, né, de outros animais, né? E ele pode se pintar quando quiser, não é obrigatório o índio se pintar somente na questão da dança, né, na questão dos rituais indígenas. Pelo contrário, em qualquer momento, em qualquer ocasião, o índio ele pode se pintar quando quiser e como ele quiser, né? Então, nenhum outro animal ele consegue modificar sua aparência usando meios que não o próprio corpo, apenas pelo desejo de se embelezar ou se destacar dos demais. Então, a gente pode observar justamente isso, né? Que essa questão da pintura corporal ela está diretamente ligada ao indígena dentro dessa perspectiva, ou seja, de se diferenciar de outros seres. Aí um fator importante para ser observado é o seguinte, que antigamente os grafismos, né, os desenhos, eles eram tatuados no corpo com garras ou dentes dos animais. Olha aí, gente, pensa num ritual assim que deveria ser bastante doloroso para os índios, né? Eles pegarem aquelas garras dos animais, né? Ou os próprios dentes, aqueles dentes dos animais bem pontudos, pontiagudos, e aí eles passarem no corpo aquele processo que seria dolorido, que evidentemente deveria sangrar bastante e tudo. Então, antigamente eles faziam essas tatuagens justamente com isso, né? Passavam as garras do corpo dos animais, os dentes, marcando a pele, né? Mas hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia não tem mais esse costume, né? E são pintados com o suco do jenipapo, né? E o urucum, que é uma espécie de um pigmento que é retirado da própria natureza, e esses materiais que são utilizados na pintura corporal, eles são usados para as celebrações, né? E principalmente para os rituais, né? Os rituais especiais, que são os rituais em referência aos deuses indígenas, né? A sua religiosidade. Então, essas pinturas elas estão diretamente ligadas nessa questão, tanto nas celebrações quanto nos rituais. Bem, dando prosseguimento, continuando, aí agora nós temos a música indígena, né? A questão musical. A gente vai ver agora vamos falar um pouco sobre a questão dos instrumentos musicais indígenas, né? Então, evidentemente que dentro dos rituais, né? Dentro da questão das danças, né? Das festas indígenas, os instrumentos musicais eles são indispensáveis, né? A gente pode observar que existe uma grande variedade de instrumentos e a questão do uso, né? A questão dos acabamentos, a questão da construção desses materiais, desses instrumentos, ele é muito diversificada, né? E os instrumentos musicais mais comuns são o chocalho, que também é chamado de maracá, né? Com certeza é o mais utilizado. A flauta também é um instrumento musical bastante comum dentro dos rituais indígenas. O reco-reco, que nesse caso ele é feito com casca de tartaruga, né, com o casco, né, a casca do casco da tartaruga. As trombetas de cuia, né, que também são utilizados. Percussão, que é muito importante dentro da questão indígena. O sopro,
e os bastões de ritmo, né? Então, esses instrumentos que vocês acabaram de ver, eles são os mais comuns, né? Que são utilizados nas danças e nos rituais indígenas. Então, agora a gente vai ver um pouco sobre cada um deles, né? O maracá, também chamado de chocalho, que a gente acabou de ver, ele é usado para acompanhar o canto, né? Então, quando os índios estão cantando, o chocalho, né, o maracá, ele é utilizado, né, para justamente acompanhar o canto. Então, como é que é feito esse chocalho, né? De que forma ele é feito? Então, na construção desse instrumento, o que é feito? Eles pegam uma cabaça, né? Eles pegam uma cabaça e eles colocam dentro dela, né, dentro dessa cabaça, umas pequenas pedrinhas, né, e sementes, né, de algumas plantas. Aí depois que eles enchem, né, eles colocam algumas pedras dentro dessa cabaça, eles fecham o buraco por onde foi colocado essas pedras e essas sementes. Eles colocam no chocalho um cabo de madeira, eles fazem outro furo para colocar o cabo de madeira e enfeitam com penas, né? Então vocês podem ver que é um material, é um instrumento, né? É um objeto bastante artesanal. Vocês podem ver aí na imagem aí de cima, né? Ó, vocês veem aí que eles colocam penas, eles pintam a cabaça, né? Eles colocam alguns fios, né? Algumas fibras, e é um objeto bem bonito, né? Um instrumento musical que é feito evidentemente manual, artesanal dos índios, né? E aí a gente tem essa questão do chocalho, né? O maracaqui é o mais utilizado. Dentre todos esses, o chocalho é o que é mais utilizado pelos indígenas. A gente também tem o pau de chuva, né? Que já é um instrumento de percussão. E como é que ele é feito, né? Como é que é feito o pau de chuva? Ele é feito com um longo canudo de madeira, né? Um canudo de madeira. E dentro desse canudo são colocadas também várias sementes, né? Então, geralmente eles pegam algum bambu ou algum tronco de uma pequena árvore, né? De madeira, evidentemente. E aí eles colocam essas sementes, né? E o que acontece? Quando o índio mexe o instrumento, né? Quando ele mexe esse instrumento, o canudo faz um som que é exatamente igual ao das chuvas das florestas da Amazônia. Olha, então, justamente quando fala assim naquela questão da dança da chuva, né? Então, esse instrumento de percussão, no caso o pau de chuva, ele procura reproduzir justamente isso. Então, daí é que vem o nome do instrumento, pau de chuva, né? Porque quando eles estão, evidentemente, utilizando esse instrumento, o som ele é bem semelhante à chuva, né? Das florestas as florestas da Amazônia. Então, por isso é que ele é chamado de pau de chuva. Uma coisa muito importante da gente observar, gente, é que a música indígena ela é uma música muito rica na questão da variedade cultural, da variação cultural, né? E o que a gente pode observar? Que essa música ela tem um papel de destaque nas tribos indígenas brasileiras, ou seja, porque é por meio dela, né, por meio da música, que essas tribos elas procuram preservar grande parte de suas memórias e tradições, né? Ou seja, então a música indígena ela está diretamente ligada a essa questão da memória, da tradição, né? Então toda tribo ela possui essa questão da música, nessa questão da preservação desses costumes, né? Das tradições, né, das memórias. Então é muito importante a gente poder observar isso. E uma característica importante dentro da música indígena é que há predominantemente o uso de poucas notas, ou seja, eles não usam muitas notas musicais, né?
e quase nenhuma variedade de andamento durante a sua execução, ou seja, eles não é que eles não tenham conhecimento musical, mas é porque eles seguem esse estilo de que as músicas, os cantos indígenas, eles são utilizados com poucas notas musicais, né? E o que acontece? O ritmo da música indígena, né? Ele é binário, né? Com duas notas, ou ternário, né? Três notas, e às vezes alternam-se em um mesmo verso, ou seja, durante um verso de uma música indígena, eles podem usar duas notas ou três notas no máximo, né? Então é justamente por isso que eles usam poucas notas musicais, né? E outra característica que é bastante importante a gente observar é que a música indígena ela é predominante coletiva, ou seja, são muitas pessoas, não é uma questão individual, né? É uma questão coletiva. Então os índios eles procuram preservar essa questão de que na questão da música muitos índios, né, muitos indivíduos indígenas eles participarem dessa música. Bem, e dentro de quais perspectivas a música indígena ela estava envolvida? Bem, a música indígena ela envolvia a questão das danças rítmicas, né? Sobretudo nos festejos religiosos, como eu já falei para vocês. Durante os rituais de religiosidade indígena, a música ela estava diretamente, ela está diretamente ligada a isso, né? E quando havia a união, né, a fusão da música com a dança, né, a música e a dança, quando as duas se uniam, quando as duas se unem, o que acontece? É uma forma de celebração, né, e culto de suas próprias crenças, né? O que a gente pode observar? Que tem aquele misto, né? A dança, juntamente com a música, celebração e também principalmente o culto das crenças, né? Como a gente sabe, os indígenas eles têm os seus deuses, né? Eles preservam a questão da religiosidade e além disso eles estão ligados com os ancestrais, né? com os parentes que já vinham de outras gerações. A questão do exorcismo também, né? A questão da música indígena ela está relacionada a isso, a questão da magia e da cura, né? Então, quando alguém estava doente, aí faziam aquela dança, né? Aquela música, aquele ritual todo, né? E, enfim, a música indígena ela está diretamente ligada a isso. E os sons da natureza, né? Que se faziam presentes, né? Na música indígena, que por sua vez procurava mimetizar, ou seja, procurava reproduzir os sons de aves, né? Então os índios eles têm esse dom de reproduzir o som de aves fielmente, né? Então os sons da natureza eles estão diretamente ligados para essa questão dos rituais, né? E também dos animais silvestres, né? Que são aqueles animais que vivem na selva. Então, dentro dos rituais, né, dentro da música indígena, os índios eles buscavam justamente isso, né, a questão da imitação, da mimetização dos sons das aves e dos animais silvestres, né? Então, isso é muito importante observar. Bem, como foi dito para vocês lá no início da aula, o que acontece? Além da questão da pintura corporal, da ornamentação, né, dos adereços, dos adornos que os índios utilizam, eles também, em algumas danças, muitos deles usam máscaras, né? E essas máscaras, que são chamadas de dominós, né? Aí tem referência com o jogo, né? Ela tem algumas características muito importantes, né? Que essa máscara ela não cobria somente o rosto, né? A gente sabe que a máscara é um adereço para esconder o rosto, mas no caso aí essa máscara
cobre o corpo todo do índio, né? E nesse caso, né, como ele cobre o corpo todo, ele serve como um disfarce do índio, né? Ou seja, a gente não poderia descobrir quem era o índio que estava caracterizado com essa máscara denominada de dominó, porque ela cobria o corpo todo, né? E como já foi dito, é um disfarce, né, para não se saber quem era, né? E o que acontece? A arte da expressão do corpo, com seus movimentos, sua organização estética e coreográfica, além do canto, ocupam um lugar fundamental no desempenho do ritual indígena, né? Então, essa questão da estética, essa questão da pintura, da corporal, aliado com a questão da dança indígena, elas ocupam, como já foi dito, esse lugar fundamental, né, dentro do ritual indígena. Então, os rituais indígenas, pessoal, eles são cheios de beleza, de significação, de variedades, né, de ornamentos que são utilizados. Vocês podem observar aí na imagem justamente dois índios caracterizados e evidentemente usando objetos para caracterizar essa dança indígena, né? Então essa parte da coreografia, essa questão da estética, ela é levada em consideração nessa parte da dança indígena. Aqui nos índios brasileiros, né, das tribos indígenas brasileiras, existem, dentre os rituais e das danças mais conhecidas, existem o toré, né, nessa parte daí de cima, certo? Nessa imagem de cima, e o quarupi, né? O toré e o quarupi são as danças indígenas mais conhecidas, né? Evidentemente existem outras, mas essas que são as mais conhecidas, principalmente que são executadas pelos índios brasileiros. E a dança do toré, ela apresenta variações de ritmos e toadas, e varia de cada povo, né? De um povo para outro, depende de cada povo, né? O instrumento musical que é mais utilizado na dança do toré é o maracá, né? A gente já viu em alguns slides anteriores, né? O que é o maracá, né? É aquele chocalho indígena feito de uma cabaça seca, né? Sem miolo, né? Retirado toda aquela parte interna da cabaça, né? E dentro se colocam pedras ou sementes, que é justamente para marcar o tom das pisadas, né? E aí, quando os índios vão pisando, fazendo aqueles passos da coreografia, o maracá ele vai dando ritmo, né? E, evidentemente, eles dançam ao ar livre e em círculos. Então, no caso aí, é a imagem de baixo, a imagem abaixo. Vocês podem observar aí os índios em círculo, eles dançando o toré. E esse ritual do toré, né, esse ritual indígena, ele é considerado o símbolo maior de resistência e união entre os índios do Nordeste brasileiro. Então, essa característica da dança do toré, ela está mais ligada para os índios que estão no nosso país, principalmente no Nordeste, né? As tribos indígenas nordestinas, elas estão diretamente ligadas com essa questão do toré. Bem, o toré e o quarupi, como vocês viram, eles são as danças mais conhecidas, né? Mas ainda existem outras danças indígenas que foram adaptadas para a nossa cultura, né? Que, como eu disse para vocês, a cultura brasileira, a arte brasileira é uma arte mesclada, né? Onde tem a participação dos índios, dos negros, do povo europeu, enfim, é um misto, né? Uma união de todas elas. Mas ainda existem outras danças indígenas que até hoje perduram dentro da nossa arte, né? Então, como de origem indígena, a gente também pode citar algumas danças que fazem parte do folclore brasileiro, né? Como o caiapós, né? Jacundá, o cateretê, né? Que a gente vai ver daqui a pouco,
e o cururu, né? Então essas danças, elas estão inseridas diretamente na arte, né? No folclore brasileiro. A gente sabe que o nosso folclore ele é muito rico em variedade, né? Então essas danças elas estão diretamente ligadas. O primeiro de tudo, a primeira dança, né? Uma das primeiras danças é o cateretê, né? Que é considerada uma das mais genuínas danças rurais brasileiras, né? Cujo nome vem da língua tupi. Eu vou ficar devendo a vocês aí o significado, tá? Mas esse nome ele vem da língua tupi, né? E em que consiste essa dança? Ela é uma espécie de sapateado com bate-pé ao som de palmas e violas, e ele é conhecido principalmente nos estados ali da região centro-oeste, né? Na questão da região sudeste, no caso em Minas Gerais, São Paulo, né? E em Goiás, né? E uma observação é que em Goiás o cateretê é chamado de catira, né? É chamado de catira, né? Então, ali em Goiás, na parte do centro-oeste, ele já é conhecido como catira. O cururu, né? Que é uma dança sagrada de origem tupi-guarani, né? Que aí nesse caso ele é executado unicamente por homens, então aí as mulheres não participam, então só os homens participam dessa dança. E como é que é feito a coreografia do cururu, né? Ele é feito da seguinte forma: é formado por duas filas indianas, né? Duas filas indianas, né? Rentes, eles estão rentes, um de frente para o outro, né? E onde os dançarinos, né, que participam dessa dança, eles dão 2 passos para a direita e 2 para a esquerda. E em seguida eles vão transformando essa fila em pequenos círculos, né? E a gente pode observar que essa coreografia não é uma coreografia muito difícil de ser feita, evidentemente. E aí uma coisa que é bastante importante vocês observarem na imagem é a questão da vestuária, né, que eles utilizam, né? Então a gente pode observar isso, né? Essa questão do vestuário. Agora vamos falar um pouco sobre a máscara indígena, né? Diferentemente da máscara africana, tem alguns pontos em comum, mas tem as suas diferenças também, que um pouco que as tribos indígenas, né? Essa parte das máscaras, quem utilizava, mas evidentemente quem utiliza ainda, né? São os índios mais idosos, né? Aqueles índios mais velhos, né? Aqueles índios com mais sabedoria, né? Que são chamados de sábios, né? Dentro da cultura indígena. E esses índios eles usam, aliás, essas máscaras durante os rituais para curar os doentes, né? Os índios que estão enfermos, eles utilizam essas máscaras. Também para proteger durante as guerras, né? Então, quando existe alguma ameaça de guerra, os índios, os mais idosos, eles usam essas máscaras, né? Espantar maus espíritos e celebrar casamentos e ritos de passagens, cerimônias nos quais os meninos e as meninas do grupo passam da infância para a idade adulta. Então, a gente pode observar essa questão dentro dessa perspectiva. E aí, então, agora a gente já chega na parte do totem, né? Como eu falei para vocês, o totem, ele, há alguns séculos passados, né, eles eram muito mais utilizados, não que hoje não seja mais, evidentemente perdeu-se um pouco daquela questão dos rituais dos totens, né? E o que é um totem, né? Um totem, ele é qualquer objeto, animal ou planta que seja cultuado como Deus ou equivalente por uma sociedade organizada em torno de um símbolo ou por uma religião, que é chamado de totemismo, né? E a palavra totem, ela é uma palavra totalmente indígena, uma palavra dos índios, que designa o brasão ou as armas, né? Que a família o traz. E nisso, os índios tinham-no como talismã e acreditavam que tal objeto velava por eles e os protegia. Então, os totens, eles têm essa função de proteger os índios, né, de algum tipo de feitiçaria, algum tipo de doença, né? E eles cultuavam essa questão do totem justamente por isso, né?
E cada totem era caracterizado, cada tribo tinha a sua característica, eles traziam um brasão, né, que era a representação das tribos, e eles cultuam, né, essa questão de que o totem é como se protegesse eles de qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de mal que pudesse chegar até eles, né? Então, tem essa questão da religiosidade, né? Vocês podem observar aí. E cada totem de cada tribo tem a sua significação, como já foi dito, né? Evidentemente. Na questão dos adereços indígenas, a gente tem a variedade, né, de muitas fibras, de sementes, de couros, de vários materiais que são retirados da natureza para fazer esses adereços indígenas, né? Então a gente pode observar que a gente tem uma gama muito grande de materiais, né? Então o que acontece? Quando se tem muitos objetos, né, muitos elementos naturais para a criação desses adereços, a variedade, né, de criação de muitos objetos assim é muito imensa, né? E os índios eles sempre trabalham dentro dessa perspectiva de poder ter essa questão da grande variedade de objetos indígenas que são utilizados dentro dos seus rituais. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham aprendido bastante. Vocês viram que a questão indígena, a questão da arte indígena, ela é muito ampla, né? É claro que, evidentemente, quando os portugueses, quando aqui chegaram por volta de 1500, eles tentaram de uma certa forma domesticar, tentaram de uma certa forma dominar os indígenas, mas eles não se deixaram abater. E até hoje eles têm essa questão cultural, né? Essa questão artística, como vocês puderam ver dentro da aula de hoje, né? Essa questão das características de cada tribo, a questão da pintura corporal, a questão dos adereços, né? As danças principalmente, né? A questão dos próprios adereços que também são feitos, né? Que são diretamente retirados da natureza. Todo o material, os índios eles têm aquela preocupação de extrair materiais da natureza, mas sem prejudicá-lo, né? Diferentemente do homem branco que procura retirar objetos da natureza, mas não se preocupa depois em reciclar, em reutilizar, né? A gente tem um exemplo aí da floresta amazônica, do desmatamento, né? Da questão de retirada de madeira ilegalmente, né? Não tem a questão do replantio, né? Que a gente sabe que quando uma árvore ela é retirada, evidentemente tem que ser replantada, né? Porque, como vocês sabem, a Amazônia é o pulmão do mundo, né? E, infelizmente, a ação do homem branco, né, faz com que a gente perca um pouco dessa identidade, né? Mas os indígenas, dentro da sua arte, dentro da sua perspectiva, eles veem isso, tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente!